Este é o momento em que o Akana Gojo foi quebrado, não por fraqueza, mas pela força de uma obra-prima que ele não esperava. Mas essa não foi a quebra de algo que se estilhaça, foi a quebra de um casulo para que algo novo pudesse emergir. E essa epifania, essa obra-prima, não surgiu do nada. Ela foi o resultado direto de uma intensa prova de fogo, a crise de tempo, a pressão esmagadora e a necessidade de confiar absolutamente em outras pessoas. Para decifrar o momento da quebra, precisamos primeiro entender a intensidade da forja. Hoje, na Sala Branca, vamos analisar como essa pressão extrema não esmagou o Gojo, assim o forjou, e como a força que ele descobriu em si mesmo é o único caminho para amar de verdade outra pessoa. Para o Gojo, a autossuficiência nunca foi uma escolha. Foi uma armadura forjada pela necessidade. A perda dos pais e a responsabilidade precoce com seu avô o ensinaram uma regra de ferro. Para não ser um fardo, você deve fazer tudo sozinho. Essa crença central é colocada à prova quando ele se depara com um inimigo aparentemente simples, uma rosa arco-íris. Depois de um fracasso, ele recebe o primeiro ataque à sua armadura. Uma colega de classe, com uma facilidade desconcertante, resolve o problema. A ajuda dela não é o ponto principal. A verdadeira arma que perfura a defesa do Gojo é a frase que ela diz em seguida: "Fico feliz quando as pessoas confiam em mim." Para a maioria, é uma frase banal, uma gentileza social, algo comum. Mas para o Gojo é uma anomalia sísmica. Ele sempre operou sobre a lógica de que pedir ajuda traria apenas incômodo e iria sobrecarregar os outros. A ideia de que a confiança pode ser um presente, algo que faz a outra pessoa se sentir bem e valorizada, é um conceito alienígena. A expressão no rosto dele não é apenas surpresa, é a dissonância cognitiva de um sistema de crenças começando a rachar. O questionamento plantado pela colega é regado em casa. Ao ver que seu avô, mesmo cansado, preparou o jantar, o Gojo finalmente entende. A ajuda não é um sistema de débito e crédito, é uma linguagem de afeto. É aqui que o colapso se completa, e as próprias palavras dele confirmam a demolição de sua antiga crença. Não estamos vendo apenas um garoto aprendendo a receber ajuda. Estamos testemunhando uma crença central defeituosa sendo substituída por uma mais saudável e funcional. Ele acabou de aprender a primeira metade da equação do apoio mútuo, a de receber. Agora, para que a lição seja completa, ele precisa entender a segunda metade, o impulso de retribuir. E o universo, ou nesse caso o roteiro, como um bom professor, imediatamente lhe apresenta a lição encarnada. O foco da história se vira para Marin, não para mostrar a sua energia, mas para analisar, através dos novos olhos do Gojo, a anatomia de sua inabalável vontade de vencer e retribuir o trabalho de todos. Tendo acabado de aprender a receber apoio, o Gojo agora testemunha a outra metade da equação, o impulso visceral de retribuir. O cenário é de quase derrota. A turma está perdendo e a pressão recai sobre os ombros da Marin. E é aqui, neste momento de tensão, que a filosofia dela é revelada em sua forma mais pura. Sua certeza na vitória não vem do ego, mas de um profundo senso de honra. Ela conecta essa situação diretamente ao anime que inspirou o cosplay. Que fala sobre personagens que se esforçam pelos outros. Para ela, a lógica é um código moral inquebrável. O esforço do Gojo e o trabalho dos colegas não foram favores, foram investimentos. E em seu código, um investimento de esforço e confiança exige um retorno de vitória absoluta. Observando essa cena, o Gojo tem uma revelação completa. Ele não está apenas vendo uma garota determinada, ele está entendendo o mapa moral dela, o sistema de valores que alimenta sua energia e seu brilho. Ele sempre viu o efeito da Marin, popularidade e a luz. Agora ele está vendo a causa, um poderoso código de honra baseado na reciprocidade. Ele não está apenas se apaixonando por essa garota, ele está admirando profundamente a
integridade do caráter dela. E é por isso que neste momento ela se torna mais do que um interesse amoroso. Ela se torna um ideal. E, como vimos, o universo acaba de mostrar ao Gojo o ideal de retribuição, mas a tempestade que se aproxima no horizonte vai exigir que ele demonstre ter aprendido a lição, colocando sua recém-descoberta confiança à prova. O universo testa uma nova crença não com tranquilidade, mas com um ataque direto à nossa zona de conforto. E para o Gojo, esse ataque foi imediato. Ele busca maquiar a Marin da forma mais tranquila possível, apenas os dois, sua última trincheira de controle, mas não deu certo. Sua tranquilidade foi invadida pela plateia mais aterrorizante de todas, seus colegas. A pressão o quebra, o ruído das inseguranças volta com força total e vemos uma regressão instantânea ao antigo Gojo, aquele que assume todo o peso do mundo em seus ombros. Ele está caindo, mas antes de atingir o chão, Marin, sua âncora psicológica, o puxa de volta. Ela não oferece palavras de consolo, ela é um ponto de foco. Ao olhar para ela, ele não vê apenas a garota que o curou, ele vê o ideal, ele se lembra do código da reciprocidade dela. É aqui que a verdadeira epifania acontece, o que podemos chamar de a dissolução do ego. O Gojo internaliza a lição da Marin e aplica a sua própria ansiedade. Ele entende que seu medo vem de um lugar egocêntrico, a preocupação com o que os outros pensam dele. E a solução, portanto, não é apenas ser mais confiante, mas sim deixar o centro da história. Ele percebe que, naquele momento, ele não é o protagonista, ele é o suporte. A sua função não é brilhar, a sua função é usar suas mãos para fazer a Marin brilhar. E quando o foco muda do eu para a missão, a ansiedade se dissipa. E essa, na sua forma mais pura, é a solução para a timidez paralisante. Não é sobre eliminar o medo do julgamento, mas sobre encontrar um propósito maior do que o próprio ego, do que o foco em si mesmo. Com essa confiança estabelecida, com o trabalho impecavelmente concluído, o Gojo se reconstrói completamente, até mesmo como um criador. Ele está sólido, completo, no auge da sua nova força, apenas para que, na apresentação que se segue, seu coração seja quebrado e refeito de uma forma que ele jamais esperava. Então, chegamos ao momento da quebra, a epifania final, a síntese de tudo que foi construído até agora. O paradoxo é imediato e poderoso. Gojo finalmente entende seus sentimentos pela Marin, justamente quando ela está vestida como um homem. Isso está longe de ser uma coincidência. Essa é a chave que destranca o coração da cena. O cosplay masculino remove a camada superficial da atração, forçando o Gojo a enxergar além da aparência. Quando ele a chama de deslumbrante e elogia a beleza delicada do seu rosto, fala até dos dedos dela, ele não está elogiando a fantasia, ele está admirando a pessoa que habita a fantasia. Lembrem-se, ele já viu o corpo da Marin inúmeras vezes, em diferentes contextos, e isso não gerou nada perto dessa reação, porque o que ele sente agora não é desejo, é o mesmo tipo de amor puro e estético que ele tem pelas bonecas Hina. O amor dele pelas bonecas Hina é a cena de abertura desse anime. Não é um amor apenas romântico, é o amor do criador pela sua obra-prima, a admiração avassaladora pela beleza, pela forma e pela essência que ele dedicou sua vida a buscar. Ao colocar a Marin neste pedestal, ele não está apenas se apaixonando, ele está reconhecendo nela a mesma perfeição sagrada que ele persegue em sua arte. O que vemos aqui é a colisão de duas placas tectônicas na alma do Gojo, criando uma nova paisagem emocional que certamente mudará seu mundo para sempre. No fim, eles vencem o festival e o Gojo é convidado para uma festa. Toda grande história de transformação precisa de um momento de respiro, uma cena que nos mostre não a luta, mas o resultado. Para o Gojo, essa cena é a festa, e ela é uma imagem espelhada e invertida do final do primeiro episódio. A mesma Noa está no karaokê, servindo como a âncora que conecta os dois momentos, mas o Gojo que está sentado é um homem diferente.
No passado, a visão do mundo social da Marin era uma janela para um universo alienígena, algo que ele observava de longe, com uma mistura de admiração e resignação. Agora, ele não está mais olhando pela janela, ele está dentro da sala. E o mais revelador é a sua tranquilidade, a ausência de conflito, não há mais o diálogo interno torturante, a ansiedade paralisante, o medo do julgamento. Esta paz não é apatia, é o que podemos chamar de o silêncio conquistado. É o resultado direto das batalhas que acabamos de testemunhar. Ele não está tentando se encaixar, ele simplesmente está ali, presente, aceitando o momento como parte de seu círculo social. A conversa final com a Marin é a calmaria após a tempestade, e a foto que ele tira com os outros é o documento oficial dessa transformação. Cada pessoa naquela foto representa um pouco do que ele aprendeu: a solidão para a comunidade, do isolamento para a colaboração, do medo para a confiança. Não é um novo Gojo. Esse é o Gojo original, finalmente libertado das correntes de suas próprias crenças limitantes. Ele não renasceu, ele foi revelado. No início, perguntamos sobre o momento em que a Marin quebrou o Akana Gojo. E ao longo de nossa análise, vimos várias quebras. A quebra de suas crenças limitantes, a quebra de sua ansiedade paralisante e finalmente a quebra do seu coração, que se abriu para um novo tipo de amor. Mas a ironia final, e a mais bela de todas, é que ao quebrar o Gojo, a Marin, sem perceber, estava na verdade construindo algo novo. Ela o quebrou para que ele pudesse se reconstruir mais forte. A verdadeira questão que fica, então, não é mais sobre a cura dele. É sobre o que acontece agora que esses dois, um artista e sua obra-prima viva, começam a entender que estão juntos, construindo algo muito mais complexo e frágil do que qualquer cosplay. Essa é uma história que está apenas começando. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, comente o que achou e fui!